Se tem um filme que eu torço para fazer dinheiro, ter sucesso nesse ano é Coyote vs Acme, isso até antes de tê-lo assistido por vários motivos. Para quem não sabe, Coyote vs Acme é um filme que já está pronto há muitos anos, ele tinha seu lançamento previsto para 2023, foi substituído pela estreia de Barbie, e então adiado indefinidamente pela Warner até que ela disse ter engavetado e cancelado o lançamento do filme para obter benefícios fiscais na casa dos 30 milhões de dólares. Ou seja, a Zaslav e a Warner preferiram arcar com o prejuízo de não lançar um filme que custou cerca de 72 milhões em seu orçamento do que pagar alguns impostos à divulgação e à promoção do filme que poderia trazer um retorno financeiro, colocando ele numa gaveta junto com Batgirl, do Brendan Fraser, e da continuação da animação de Scooby-Doo lançada durante a pandemia. O que o estúdio diz e muitas pessoas especulam na internet é que o filme era tão ruim que ele não teria nenhuma chance de retorno financeiro. Os críticos falariam mal, o boca a boca seria ruim, além do fato de que os Looney Tunes não são uma mídia tão famosa entre as novas gerações, tão contemporânea. Por mais que são rostos e nomes conhecidos, as últimas tentativas de trazerem eles para o mainstream, seja em séries e curtas animados ou em filmes como a continuação de Space Jam e aquela animação do Gaguinho com o Patolino, não tiveram muita repercussão em retorno financeiro. Isso para nem começar a falar da questão antiética e de desrespeito com quem trabalhou o filme, somente financeiro. Talvez para Batgirl e a animação de Scooby-Doo seria mais fácil aceitar essa argumentação. Esses live actions ultimamente estavam dando muito errado e as divulgações dos materiais, as imagens de Batgirl eram bem questionáveis, enquanto o primeiro Scooby-Doo que saiu na pandemia foi muito ruim. Mas não tanto para Coyote vs Acme, a repercussão foi muito maior na internet, esse clamor pelo lançamento do filme, o que fez com que a Catch Up Entertainment, que já adquiriu o filme do dia em que a Terra explodiu, o filme do Patolino e do Gaguinho, comprou o filme e o planejou para lançamento nesse dia 27 de agosto aqui no Brasil. Então eu torço muito para o sucesso desse filme, por respeito à atitude e coragem da Catch-Up Entertainment tê-lo comprado e também respeito por quem fez o filme, que merece ver seu trabalho reconhecido e lançado e ter a chance de pelo menos ter sucesso, ainda que talvez tenha fracasso financeiro, mas especialmente para ver a cara de rancor do Zaslav se retorcerem em sua cadeira, em seu escritório, ao ver um filme que ele rejeitou fazer sucesso, porque para quem não sabe, a Warner está tendo um ano bem complicado nas bilheterias. Isso que é um ano muito positivo para o cinema, com recordes de bilheteria, de ida de pessoas aos cinemas, os estúdios fazendo muito dinheiro. O único grande estúdio que está fracassando é a Warner, que com seus lançamentos fez menos de 700 milhões de dólares, por enquanto mundialmente teve fracassos retumbantes como Supergirl e A Noiva. E isso explica bastante os erros de estratégia e a falta de visão de Zaslav que fazem com que a Warner esteja na iminência de ser vendida para a Paramount. E olha que eu torço muito para o sucesso e independência da Warner como estúdio, mas a figura do Zaslav é tão antipática e maquiavélica que ele é como se fosse um vilão mesmo. E bem, isso tudo era uma argumentação antes de eu assistir ao filme, agora que eu pude conferir a minha torcida pelo seu sucesso é ainda mais forte, intensa e honesta. Pois que belo filme divertido, emocionante e leve, a Coyote vs Acme, dirigido por Dave Green, que tem uma filmografia bem questionável, cujo último filme live action foi o Tartarugas Ninja 2, lá de 2016, mas aqui ele trouxe uma nova faceta de si, deu tudo numa animação muito boa, que é um híbrido de live action com animação, como por exemplo tivemos no Space Jam 1, 2, Looney Tunes de volta à ação. Eu ainda não quero cavar que esse é o melhor do Looney Tunes mistura live action, porque eu teria que rever o De Volta à Ação, mas eu revi o Space Jam para o lançamento do 2 faz alguns anos, e como o 2 é horrível, eu acho bem legítimo e plausível dizer que esse é o melhor filme, e ele realmente merece, não é somente por uma concorrência fraca. O filme é baseado num artigo de 1990 do The New Yorker que fala sobre o Coyote estar processando a Acme, que é uma mega empresa, uma mistura de Apple com BYD, que produz carros, celulares e tudo que você possa imaginar, além de todos os objetos e materiais que o Coyote usa para tentar pegar o papaléguas nos curtas da animação, sempre em fracasso que acabam machucando ele mesmo. Só para curiosidade, no artigo da New Yorker, que claro, de 1990, ou seja, houve novas tentativas desde então, ele relata 85 vezes em que com produtos da Acme ele acabou saindo na pior por falhas desses materiais. Ou seja, apesar de ser um filme de tribunal, ele consegue usar com muita inteligência, equilíbrio e criatividade essa questão real com o elemento mais cartunesco e absurdista que vem dos desenhos do Looney Tunes.
E é muito bacana ver o Papaléguas e o Coiote ganharem esse destaque, pois apesar de serem muito conhecidos, eles sempre foram, de certa forma, coadjuvantes nesse universo de outros personagens, como o Patolino, o Pernalonga, o Frajola, talvez por ser um personagem silencioso, o que usa muito de um humor mais físico e slapstick, que nos live action foi bastante popularizado por figuras como Buster Keaton e Charles Chaplin, e atualmente são referenciados através dos Minions. Mas Coyote vs Acme faz desse silêncio uma virtude para o personagem, para a narrativa, especialmente o seu humor, mas até a emoção que ele transmite. A figura do coiote, penosa, maníaca, vivendo no deserto, solitária, como se ele e o Papaléguas vivessem numa miragem, num sonho codependente, abstrato, em que só eles habitassem naquela região, é bastante explorada através de sua aparência mais sofrida, cadavérica, até satirizada pelos advogados da Acme. Ele é um carnívoro solitário com basicamente um objetivo na vida, e o filme fala bastante sobre Sísifo, o mito do homem que tem que carregar como punição dos deuses uma rocha montanha acima para todo dia ela cair e ele ter de repetir. Albert Camus, filósofo francês, disse uma vez que é preciso imaginar Sísifo feliz nesse absurdismo da vida ter algum significado, mesmo que ela pareça repetitiva e sem sentido, e eu diria que nesse filme é preciso imaginar o coiote feliz dentro desse cenário, dentro dessa vida que ele escolhe. Então você acaba sentindo até pena dele por todo esse legado, essa história, esse sofrimento que ele traz, por mais que o desenho adote os mesmos recursos e regras que vêm dos desenhos do Chuck Jones e dos Looney Tunes, que não importa o quanto eles sofram, eles sempre estão bem e voltam normais. Eles podem ser atropelados, cair de um penhasco com uma bigorna em sua cabeça, e isso é usado como um recurso humorístico. Normalmente, esses filmes híbridos têm como seu ponto fraco o núcleo humano das interações, mesmo em filmes que não são tão lúdicos, filmes que têm uma mistura de personagens em CGI com humanos, como por exemplo os King Kong e os Godzilla, o ponto humano é bastante prejudicial para a trama. E claro, aqui há alguns momentos, algumas cenas de humor, alguns personagens com humor forçado que não funciona tão bem quanto o humor cartunesco dos desenhos, mas especialmente dois atores, dois personagens são bem explorados e casam bem com esse universo, e é bom que eles são os protagonistas. Um deles é o advogado Will Forte, que é o advogado do Coyote processando a Acme, e o outro é o John Cena, que é o Coyote rival, o Coyote da Acme. Enquanto o Kevin, que é o advogado do Will Forte, espelha bastante essa figura do Coyote, que é um cara mais fracassado, um cara preguiçoso, um cara que diz abertamente ter medo do fracasso. Ele serve de espelho para o Coyote, os dois como respostas diferentes ao fracasso. Ele é a paralisação temerosa, enquanto o Coyote tem aquela insistência psicopática de que algum dia as coisas vão reverter e dar certo. Acaba sendo uma jornada talvez previsível, mas que faz sentido, é coerente, é bem emocionante e bonita, como é mostrada dele evoluindo e aprendendo com uma figura de desenho que nem fala, enquanto o John Cena, que tem um timing cômico muito bacana, consegue trazer o melhor de uma atuação bem cartunesca, de ser aquele cara fortão, perfeito, com bom penteado, e que casa bem, tanto em questão de ser oposição do advogado e da figura do Will Forte e do Coyote, e também por ser algo bem cartunesco e exagerado, que faz sentido ali. E é bastante curioso e irônico que o filme tem um roteiro que poderia ser dito como previsível, essa típica história de Davi contra Golias, de um sujeito pequeno contra uma grande corporação, não é exatamente novidade, mas ganha contornos bastante contemporâneos e reais, tanto pelo mundo atual quanto pela circunstância em que o filme é lançado. É como se fosse uma rebelião do pequeno filme e da arte contra uma grande corporação que tentou enterrá-la, a desrespeitando um sistema que tentou marginalizar e esquecer uma obra por questões monetárias e financeiras. Isso para não falar de toda a corrupção e a influência que a Acme dentro do filme parece ter sobre todo o sistema, seja o governo, seja o jurídico regional, e fazer um espelho que teria a Paramount Skydance por toda a sua influência, a amizade do David Ellison, o presidente da Skydance, com o presidente Donald Trump, tentando facilitar e agilizar a compra da Warner pela Paramount. É uma trama simples, enriquecida e expandida pelo cenário real, mas isso é tudo projeção e que a gente pode interpretar e conversar. O filme foi planejado além desse cenário, antes dele acontecer, e ele funciona muito bem fora disso também. É uma boa mistura, é bem equilibrada e orgânica, introduzida dentro do filme do humor contagiante e bastante absurdista que vem do material original, com uma emoção que vem calcada no fato dessa história centenária dos Looney Tunes, como eles permeiam a cultura pop por mais que eles não estejam presentes e protagonistas do momento.
Por mais que haja algo a se dizer e interpretar da história do tribunal, o filme funciona além disso, a começar pela animação, que é um 3D que simula a animação 2D tradicional, como ele usa a seu favor esses recursos, que tudo é possível do mundo dos Looney Tunes, tanto no núcleo humano quanto no núcleo das animações, tem vários momentos, como eles puxam a estrada como se fosse um tapete, por exemplo, que são bem divertidos e funcionam por ser permitido dentro desse mundo, assim como ele consegue ser nostálgico de modo orgânico, sem ser apelativo, trazendo figuras queridas desse universo em pequenas pontas, mesmo que sejam minúsculas, normalmente fazendo alguma coerência dentro da narrativa e trazendo uma dose de emoção bem inesperada, que é um encontro, um momento que envolve o Papaléguas com o Coiote, trazendo toda essa história que eles têm de cerca de 80 anos. É uma cena basicamente silenciosa, mas carregada em toda a memória que eles têm e também tudo que a gente sabe sobre o seu convívio. É um momento silencioso, mas eu diria um dos mais bonitos, tenros e singelos do cinema atual, do cinema nos últimos anos. Eu acho que ele tem um filme com potencial para conversar, ser muito comunicativo também com um novo público de gente que não é familiarizada com as obras e o trabalho do Chuck Jones, ao mesmo tempo em que ele pode agradar um público mais nostálgico que cresceu com essas histórias que vêm desde os anos 30. Então não é um filme calcado somente em nostalgia, mas também não desrespeita a memória de quem cresceu com esses desenhos e seus personagens. Coyote versus Acme merece ser assistido tanto quanto o Coyote merecia ganhar aquele tribunal e, como eu falei, é preciso imaginar o Coyote feliz. Coyote versus Acme é um baita filme, que bom que ele saiu do porão da Warner. Assista no cinema, acho que é um filme que merece ser incentivado, que merece ser financiado. Tanto quem investiu tempo nele, quem comprou ele da Warner para distribuí-lo nos cinemas, quanto quem distribuiu tanto amor, carinho e emoção dentro desse filme.